Olá a todos, bem-vindos à Zona Radioativa. Hoje estamos aqui de volta. Minha garganta, como vocês podem perceber, está um pouquinho melhor. Não 100% melhor, mas aí bem melhor do que antes, né? Do que daquela última oportunidade que eu estive gravando aqui no episódio. Mas eu ainda estou fazendo um tratamento aqui de recuperação vocal, até porque quem trabalha com voz sabe como que é isso, né? E como eu havia prometido para vocês que eu iria comentar um pouquinho, né, dos meus tempos de rádio, eu resolvi fazer isso hoje, né? Estou aqui abrindo as portas do meu passado, né? Da minha rotina aí algumas décadas atrás, quando eu ainda tinha um programa de rádio, que nem durou assim tanto tempo, né? Mas foi uma época diferente, uma época que ainda foi uma época aí que ainda é marcante, digamos assim, na minha vida, né? Era um programa ali que ao ar inicialmente todas as quartas-feiras, né? Das 11 da noite até meia-noite, um programa de variedades que eu fui realmente um dos pioneiros, né, na rádio a fazer programas assim culturais, né? Porque tinha muito programa de futebol, de esporte, política também, mas ninguém fazia um programa ali sobre seriados de TV, filmes, enfim, quadrinhos também. Eu fui realmente um dos primeiros, se não o primeiro, eu acho. Quer dizer, a arrogância minha dizer que fui o primeiro, não fui, é lógico que não, mas um dos primeiros com certeza eu fui. Até na TV naqueles tempos tinham alguns programas também que seguiam essa linha, até melhor do que hoje em dia, porque não tem nada, né? Hoje em dia a TV aberta é um lixo, né? Mas naquela época havia uns programas, um ou outro, que também faziam comentários, né, desses temas e tal. E foi assim que eu comecei na rádio, né? Eu tinha 2 patrocinadores que meio que bancavam, né, o meu horário, não sobrava quase nada pra mim. Era difícil, né? Era uma época ali financeira meio apertada, né? Mas dava pra manter o programa. Às vezes eu tinha convidados também. Não sempre, é claro, mas quando tinha uma peça teatral na cidade, eu tentava fazer entrevistas e tal, tentava juntar o máximo ali de conteúdo pro programa, né? E no começo acho que foram o quê? Foram 5, 6 meses, né? Toda quarta-feira ali, 11 da noite, apesar que não era ao vivo, era um programa pré-gravado, então quarta-feira ele só ia ao ar, mas eu gravava aquilo ali muito antes, né? Com uma boa antecedência, né? E enfim, tinha um programa antes do meu que era de esportes, terminava aquele programa, entrava o meu no ar, aí chegou um dia lá que os donos da rádio, né, vieram me chamar pra conversar e tal, porque o programa de esporte queria ampliar ali meia hora no horário, aí perguntaram se eu queria fazer o programa só com meia hora, que era 1 hora de duração do programa, né? Mas me ofereceram meia hora por um preço mais barato, ou 1 hora ali com um pouco de desconto, mas já entrando na madrugada, mas não sei, ficou uma coisa meio assim, não era legal, né? O meu programa já não era um horário assim tão bom, né? Porque meio da semana era difícil, né? Mas eu não aceitei, né? Eu falei, não, vou dar uma parada, porque eu tava pensando, até porque um dos meus anunciantes não tinha gostado, né, da proposta, né, de mudança do horário, então eu parei, né? Fiquei parado um tempo e tal. E aí que tá, né? Quando o programa saiu do ar, começaram a ter pedidos, né? Porque o programa do Fábio saiu do ar, porque era tão legal, blá 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 blá. E as pessoas, os ouvintes ali da rádio, estavam aí me pedindo pra voltar, né, pro programa, né? Aí, enfim, uns meses depois, não vou lembrar quantos, né? Eu entrei de novo em contato com a rádio, né? Eles que entraram em contato comigo pra tentar negociar um horário comigo pra eu voltar a fazer o programa, né? Apesar que eles não iam me bancar o programa, eu teria que bancar no meu bolso, né? Como sempre, quer dizer, se fosse a rádio bancando o programa, vai qualquer dia, vai qualquer horário, né? Mas não, né? Eu bancava do bolso e tal. Mas, enfim, aí chegamos a um acordo e meu programa foi para os domingos, né? Foi para os domingos de meia-noite a 1 da manhã, né? Mas era um preço ali mais em conta também. Mas todo domingo eu tinha meu programa, né? Era assim, novidade e tal, um horário que eu até considerei um horário bom, né? O Santi gostou também. E, enfim, aí a Zona Radioativa, que já era a Zona Radioativa naquela época também, gente. É de lá que saiu o nome também, né? Mas a Zona Radioativa passou a ser um programa dominical, né? Final da noite e tal, de domingo e tal. Aí eu, naquela época, tinha Arquivo X, né? Nossa, eu sempre fazia o resumo dos episódios e tal, mas como o programa era no domingo e Arquivo X também ia na TV no domingo, aí já embaçou um pouco, né? Que no comecinho eu fazia isso nas quartas, né? Então, o episódio que dava no domingo, eu comentava o programa da quarta e tal, mas nessa época também eu continuei ali fazendo isso aí, com um pouco de atraso e tal. E aí também foi uma época ali que a Abril começou a lançar muito mais coisas ali na editora Abril, na época eu publicava lá os quadrinhos, né? Banda desenhada, enfim. E foi assim, uma coisa ali diferente, né? Foi diferente, foi um programa de vanguarda e tal. Mas que também não durou muito tempo, né? Nem nos domingos, porque aí já nessa fase
teve um pseudo grupo religioso, digamos assim, que acabou comprando a rádio, né, comprando o direito de transmissão naquela faixa de onda, né? E aí foi tudo pro saco. O meu programa foi pro saco, o programa de esporte que era antes do meu, né? Nas quartas-feiras, enfim, todos os programas aí acabaram sendo descontinuados, a rádio mudou de dono, enfim, foi péssimo, né? E isso aí é uma coisa que tem reflexo até hoje, porque a maioria das rádios AM, né, tem muita ali que são rádios pseudo, né, religiosas, não são rádios de religião, nem nada, são, enfim, deu pra entender, né? E começou já naquela minha época na rádio, né? Foi meio que a morte, né? A morte da rádio lá independente, né? Uma rádio independente, que, enfim, nem existe mais aquela emissora, mas eram programas independentes, né? E, infelizmente, hoje em dia não temos mais, né? Infelizmente. Mas, enfim, foi assim a minha época do rádio, né? Logo no comecinho, ali na minha juventude, digamos assim. E isso ficou marcante na minha vida, né? Algo que eu me lembro até hoje, né? Com certo aí carinho, né, com certo saudosismo, né, porque fez parte da minha história, mas é isso, né, é isso. E hoje eu estou aqui virtualmente, né, aqui na internet. Tenho menos audiência do que eu tinha antes, né, porque as pessoas pediram minha volta, pra vocês terem ideia, né, de quantos ouvintes que eu tinha, né, mas foi uma boa fase, e é isso, né, faz parte da vida. Não que agora não seja boa, também é bom, né? Tudo ainda pode melhorar mais ainda futuramente, se Deus quiser, mas são fases, né? São fases. Mas é isso. Só um pouquinho de saudosismo, né? Um pouquinho de lembranças numa época que não existe mais. Mas que eu queria dividir aqui com todos vocês. E é isso por hoje. Agora eu vou fazer algumas outras tarefas que ainda tenho um dia longo pela frente. Infelizmente, eu estou quase sem voz de novo. Mas fazer o que, né? Faz parte, gente, faz parte. Então, bom final de semana para todos vocês. Até mais.